Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5. Eu acho que esse microfone ainda está um pouco alto, está me incomodando aqui. Pode abaixar ele um pouquinho mais. Hoje nós vamos bater um papo. A palavra do Senhor diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Meu Deus do céu. Essa frase aqui somente já é power. Isso aqui dá para pregar só nisso aqui. Meu Deus do céu. Não existe sofrimento secreto que o Senhor não veja. Não existe luta ou até mesmo euforia interior que o Senhor não veja. E o que Ele vê em secreto, Ele faz manifestar respostas para isso publicamente. Essa é a promessa do Senhor. Eita, meu Deus do céu. Me desculpa, gente, mas eu fico animado demais quando eu falo de oração. Oração é troço bom demais. Coisa boa é o tal da oração. Oração e canja de galinha faz mal para ninguém. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui tá bom. Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vira para quem está do seu lado e pergunte aí, por que orar? Pergunta aí para a pessoa mais bonita que está do seu lado, diga aí, por que orar? Por que orar? Por que orar? Agora pergunta para o outro vizinho que você acha que não está muito bonito hoje, que talvez não combinou muito bem a camisa com a calça. Diga aí, por que orar? Pergunta aí, por que orar? Por quê? Por que orar? Por que orar? Nós temos falado sobre os aspectos mais básicos da espiritualidade, o que significa ser um discípulo de Cristo. Nas últimas 3 semanas falamos sobre a importância do fundamento, né? A importância do fundamento, de ter uma fé fundamentada, de viver de forma prática aquilo que Jesus Cristo nos ensina. É muito perigoso quando nós atrelamos a nossa pseudo-espiritualidade apenas a coisas que desejamos muito e, portanto, pedimos ao Senhor que Ele nos manifeste, que Ele manifeste essas coisas nas nossas vidas, mas sem nenhuma real conexão relacional, digamos assim, com o Senhor, no dia a dia. A gente vive como se Deus fosse um posto de gasolina. A gente vai até Ele apenas quando o tanque está meio vazio. Quando acende aquela luzinha da reserva, a gente vai e busca o Senhor, porque afinal de contas, Deus é um camarada que muito bonzinho, e de vez em quando a gente pede e Ele concede. E quando a nossa espiritualidade se resume a isso, a gente perde a oportunidade de viver um relacionamento verdadeiro, profundo, cotidiano, diário, constante com
Constante, constante, constante. E temos falado então dessas disciplinas básicas da espiritualidade que nos ajudam a fundamentar a nossa fé e crescer na fé, no conhecimento do Senhor e experimentar verdadeiramente qual é a vida de discipulado que o Senhor Jesus veio para nos revelar. Quantos almejam verdadeiramente conhecer a Jesus? Diga, fala comigo, Senhor. O desejo de conhecer o Senhor, ele tem que partir dessa premissa, da premissa de que as coisas básicas que ele nos ensinou precisam ser vividas, e não apenas observar o que o Evangelho tem para me oferecer, o que posso ganhar, o que posso adquirir, o que pode ser acrescentado à minha vida, mas sim como que eu posso ser transformado. E falando a respeito da interação de Jesus com Nicodemos, a gente percebe que a intenção de Jesus ao falar com Nicodemos, a ensinar para Nicodemos, quando ele fala, Nicodemos, necessário é nascer de novo. A gente percebe que a intenção de Deus não é apenas mudar as nossas circunstâncias, não é meramente tocar nas coisas que estão ao seu redor. A intenção de Deus é mudar você, é mudar a mim, é quando nós nascemos de novo, quando eu me torno nova criatura, quando eu abandono meu coração de pedra e eu alcanço no Senhor um coração refeito nele, com emoções controladas, com uma vida seguida, guiada, melhor dizendo, pelos passos do Espírito Santo de Deus, e dessa forma então eu manifesto a vontade de Deus em minha vida, caminhando com Ele a partir dos seus preceitos, porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Nós vemos isso em várias instâncias na Bíblia. Deus não é um Deus que se move por emoções. Eu vou dizer algo aqui que vai ser extremamente, muita controvérsia. Você está preparado para lacrar na internet? Está preparado? Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus se move quando cumprimos os seus princípios. Você percebe isso? Tem algo que Jesus falou que os pregadores evitam até ler esse texto, porque ele é muito difícil de explicar. Mas vamos dar uma mergulhada por aqui, não? Vamos? Jesus estava contando uma parábola de 3 camaradas que cada um recebe uma certa quantia do seu patrão. 3 camaradas. Um recebe 5 talentos, 5 moedas, o outro recebe 2 moedas e um recebe uma única moeda. O patrão vai viajar e depois retorna. Quando ele retorna, o que tinha 5 moedas, negociou com elas e conseguiu mais 5 e devolveu 10 para o seu patrão. O que tinha 2 moedas, negociou com as 2 e ganhou mais 2 e devolveu 4 para o seu patrão. O que tinha 1 moeda, a Bíblia diz que ele escondeu ela, e quando o patrão voltou, ele chegou e devolveu a moeda que o patrão havia dado, ele deu de volta para ele. Aí Jesus diz o seguinte, ó, vocês 2 que negociaram, o patrão dizendo para os funcionários, na parábola, vocês 2 que negociaram e renderam, vocês são abençoados, entra aqui para o descanso do seu Senhor. Agora você, que me devolveu a única moeda que eu te dei, sem angariar nada, Jesus usa umas expressões fortíssimas. Jesus diz assim, ó, você tem um lugar reservado para você, um lugar que tem choro e ranger de dentes. Aí Jesus diz o seguinte, olha só que coisa interessante, Jesus diz o seguinte, Jesus diz que o patrão pega a moeda que aquele cara tinha, a única moeda, tira dele e dá para o que tinha 10. E aí Jesus diz o seguinte, ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
Mas como que explica isso? Por que, Jesus? Quem precisa mais? Quem tem ou quem não tem? É evidente. Evidente. Quem precisa mais? Quem está com 10 moedas ou quem está com uma moeda? Quem está com uma moeda. Pois Jesus não se move por necessidade, Jesus se move por princípio. Qual é o princípio? Seja fiel no pouco, que sobre o muito você será colocado. É princípio. Deus se move por princípios. Diga comigo, princípios. Diga comigo, princípios. É necessário entendermos, porque é o seguinte: se desejamos caminhar com o Senhor, quem é Senhor? Nós ou Ele? Ele. Ele é o Senhor, significa que Ele dita as regras. Ele determina. Ele determina. O problema é que a gente joga o jogo da vida como se nós ditássemos as regras. Então a gente vive a vida deferindo ou expondo as nossas opiniões a respeito do que é certo ou errado. Quando na verdade as regras da vida já estão ditadas pelo Senhor. Eu não preciso compreender por que tem que ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Eu não preciso nem compreender. Basta eu aceitar que Deus determinou que fosse assim. Come on, somebody. Hey, hello. Eu, aceitando os seus princípios, entendendo os seus princípios, praticando, como, por exemplo, um outro princípio de Deus, está aqui na oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Não, você quer que eu pregue sobre outra coisa? Vamos pregar sobre outra coisa? Vamos falar sobre outra coisa? Vamos, abre um outro texto aí, vamos abrir um outro, quer? Outra coisa? Olha só o que Jesus diz. Versículo 14, coloca para mim, Mateus capítulo 6, versículo 14. Eu vou pedir para o Vini colocar na tela, porque se eu ler só, você não vai acreditar em mim. Olha aqui que Jesus falou. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha o princípio. 15. Não, leia, eu não vou nem ler. Talvez você vai achar que eu estou... Hã? Meu Deus. Que bafão. Princípio. Não adianta eu ter opiniões próprias a esse respeito e tentar convencer a Deus que eu mereço alguma coisa. Não adianta. As regras estão ditadas. Então nós não podemos viver uma vida religiosa pensando estar vivendo uma vida espiritual. As regras estão aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Tá, começou pesado? Vamos entrar na introdução da mensagem então. Vamos entrar na introdução, vamos lá. Diga para o seu vizinho aí, diga aí, o pastor Diego tem 8 minutos e meio. O pastor Diego tem 40 minutos e meio. Eita. Ok. Então estamos falando sobre isso, estamos falando sobre os aspectos básicos da espiritualidade, porque Deus se move por princípios, ok? Então, uma das coisas mais importantes no desenvolvimento da vida de um discípulo de Cristo é oração. É coisa básica, elementar. Diga para quem está do seu lado aí, B-A-B-A. Parece que a pessoa não compreendeu direito. Fala de novo, com mais convicção. Acho que você não teve convicção suficiente na sua voz. Diga aí, B-A-B-A. Isso, é o Beabá. Beabá. Oração. Não tem nada mais básico do que oração. Nós já falamos sobre novo nascimento, já falamos sobre perdão dos pecados. Vamos falar um pouquinho agora sobre oração. 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 Por que orar? Essa pergunta é importante pelo seguinte motivo. Porque a oração é muito mais do que um ato ou uma atividade. A oração, ela deve ser parte integral que compõe a nossa caminhada cristã. A oração, ela define o nível de relacionamento que temos com Deus.
Existem 4 tipos de oração, de acordo com as Escrituras Sagradas. Existe a oração que é por súplica, a oração que é uma súplica, a oração que a Bíblia chama apenas de oração, mas é conversacional, é uma conversa com Deus. Existe a oração feita, a intercessória, uma oração de intercessão, e existe a oração de gratidão, orações diferentes, tipos diferentes de oração. Eu não quero colocar o foco aqui propriamente, porque eu quero realmente tratar de coisas mais elementares. Mas a oração é extremamente importante, e ela não pode ser substituída por nada. Por exemplo, louvor é importante, mas não substitui oração. Opa, estamos chegando lá. Louvor, por exemplo, quem gosta de ouvir música aí, top, aquelas músicas chique, bacana, você gosta? Você põe no Spotify, você põe lá, quem que você está ouvindo agora? Você põe Hillsong, Elevation, você põe só gente ungida, você coloca só gente ungida, né? Isso, Jesus Culture, Tim Maia, só os caras top. Oi, saiu? Foi sem querer, desculpa, saiu sem querer. Me dê motivo, desculpa aí, sorry. Preciso orar mais. preciso orar mais. O louvor, o pessoal cogitando a possibilidade de ir para outra igreja, se a gente vê isso no rosto do pessoal. A oração, a oração é parte integral da nossa caminhada com o Senhor, porque é um mecanismo de relacionamento. Por exemplo, se dali de trás tiver várias pessoas conversando, e a Jane me chamar o meu nome, eu daqui, sem ver quem está me chamando, eu vou saber que é a Jane. Porque já com 8 anos de relacionamento, 8 anos vivendo juntos, há 7 anos vivendo juntos, e mais alguns meses aí de namoro, de paquera, né? O primeiro beijo foi no dia do casamento, viu, gente? Não teve nada de... Já há quase 8 anos convivendo junto, com conversas ao telefone, né? Os primeiros dias, conversa ao telefone, regado de muito cochilo. Maravilha. Eita, manto. Eu conheço a voz dela. Por quê? Porque todos esses anos a gente conversa, a gente tem contato. Ela em casa, o tempo inteiro, me elogiando, falando que cara fantástico que eu sou. Em momento algum, com nenhuma cobrança sequer, a todo momento. Nunca tivemos uma sequer discussão. Nunca discordamos. Hoje de manhã eu estava saindo de casa... o nível de amor lá em casa é fantástico, é fenomenal. Eu estava saindo de casa, ela virou para mim e falou assim, ixi, não sai de casa desse jeito não, você está horrível. Você está horrível, essa bota está feia demais, você está... Na hora, porque a gente tem que discernir a voz de Deus quando a gente ouve ela, amém? Fala comigo mesmo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Nem discutir, já deixei a chave na mesa, já fui, tirei o sapato, já fui dar um trato, já fui dar um jeito. Porque bonito é difícil ficar, mas horrível não precisa. Ai, Jesus. Mas eu sei, se ela me chamar, eu sei. Se tocar um número desconhecido e for ela, eu atender, eu sei. Por exemplo, pode contar, amor? Pode contar, não pode? Você confia? Confia nada, mas vou contar. Quando a gente estava namorando, eu não lembro o que era, só sei que a gente postou a gente estava preparando para casar, comprando as coisas para casar e tudo e tal, e aí tinha umas coisas que a gente estava tentando vender, porque a gente não ia usar na nossa casa nova, a gente estava nos dias de casar, não estava tão próximo, né? Faltavam uns meses, sei lá. Eu acho que era o jogo de quarto dela que ela tinha. A gente estava vendendo aquilo e postando no Craigslist e vendendo. Aí, um belo dia, eu recebo um telefonema, uma ligação no meu telefone. Um e-mail. Era um e-mail, eu acho, um e-mail.
um e-mail dizendo assim, eu vi o seu anúncio no site, no Craigslist, e eu estou interessado, eu quero lá ver o jogo de quarto. Você pode me mostrar? Eu falei, não, tranquilo, sem problema. Qual o dia que você pode? Marcamos, IPVP, marcamos. Aí, não sei se ligou, a gente falou ao telefone, eu acho, não sei. Só sei que falamos ao telefone ou por mensagem de texto, marcamos. Não, falamos ao telefone. Falei ao telefone com a pessoa. Estranho, pessoa, era uma mulher, coisa esquisita, falando, tudo e tal, pode mostrar, posso, e tudo e tal. Aí falei com a Jane, falei, a moça vai viver o jogo de quarto, você precisa estar lá, porque eu não vou mostrar o jogo de quarto para o menino no apartamento sozinho, não vou entrar lá. Aí ela, não, pode ir lá, mostra, que não sei o que, eu achei aquilo muito estranho, muito esquisito. Aí, no dia, estava marcado, no dia, a pessoa me ligou, falando, eu estou na estação de trem, você pode vir me buscar? Eu falei, não, você está amarrado esse negócio, está errado. Era ela! Era ela. Não, eu estou com o microfone, deixa que eu falo. Era ela me aplicando uma, como é que se fala? Uma broma. Como é que fala em português? Uma pegadinha. Me aplicando uma pegadinha. Pelo pouco tempo, isso tudo tem a ver com a mensagem. Se convença disso, pelo amor de Deus, porque eu já não sei nem para onde que eu estou indo mais. Gente, vamos tentar encaixar isso aqui. Eu não reconheci a voz dela, porque a gente estava junto há pouco tempo. Agora, hoje, meu filho, ela pode estar lá em casa, ela dá um grito, eu daqui, pá. Sexto sentido. Porque eu conheço o tom de voz dela. Eu conheço o vocabulário dela. Eu sei do jeito que ela fala comigo. Inconfundível o jeito que ela fala comigo. Eu sei. Por quê? Tempo, relacionamento. Tem muita gente que diz para mim assim no gabinete pastoral, fala, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, pastor, Deus não fala comigo. Eu quero dizer para você uma coisa, se você está achando que Deus não fala com você, eu quero dizer para você, sem medo de errar, Deus está falando com você. Só que você ainda não percebeu a voz dele, porque não tem relacionamento. A voz de Deus para você é como a voz de um estranho. Quando temos relacionamento através da oração, quando Deus fala conosco, pode ser Deus falando através de um profeta, do pastor, pode ser através de um irmão, pode ser através do marido, da esposa, do filho. Às vezes Deus fala conosco. Em alguns casos, do juiz. Deus fala conosco de formas diversas, mas quando conhecemos a voz de Deus e Ele fala, tudo treme por dentro, porque a gente sabe que é a voz do amado da minha alma. Quem está me entendendo, diga amém. O conflito está no seguinte, a Jussara está estrategicamente tampando o relógio. O conflito está no seguinte, o conflito está no fato de Deus saber tudo o que eu preciso antes mesmo que eu peça. Esse é o conflito, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Diga isso comigo, diga, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, por que orar? A oração se torna um negócio meio redundante. Um negócio meio redundante. Eu vou ficar orando porque Deus já sabe. Se Deus já sabe, para que eu fico? Para que? Ou você acha que você está informando Deus alguma coisa? Você está passando a Deus um update que Ele não tinha? Não, Deus sabe de tudo. Então, se Deus sabe de tudo, por que orar? Por que a oração é tão importante? Ainda bem que você perguntou, porque é essa pergunta que eu vim responder hoje. Quem quer saber, diga amém. Amém. Então, semana que vem, que hora começa o culto semana que vem, Jussara? 11h30 o culto semana que vem, glória a Deus. Quem me dá mais 5 minutos aí, amém? Levanta a mão se você me dá mais 5 minutos.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Maravilha. Se Deus sabe de tudo, por que orar? Vamos lá. Abre comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero fazer essa passagem contigo rapidinho e nós já vamos encerrar. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, que a oração não é para fazer Deus mudar de ideia. Ok? Diga isso comigo, diga: a oração não é para fazer Deus mudar de ideia. Não é para fazer Deus mudar de ideia. Como se Deus estivesse confuso em algum lugar e Ele precisasse de você pedir alguma coisa específica para Ele saber o que fazer. Deus não está esperando você orar para tomar decisões. A oração também não é para que Deus faça. A oração é sim porque Deus está fazendo e eu não posso ficar de fora. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Então vamos ver isso no texto rapidamente, vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então esse foi a última palavra de Jesus para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus, e Ele deu a eles uma promessa. Diga promessa. Diga mais forte: promessa. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está prometendo, vocês vão ser capacitados, vocês vão receber poder do alto, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Promessa, diga promessa. Então ele deu essa promessa para eles, versículo 9. Tendo dito essas coisas melhor, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Agora corre comigo para o versículo 12. Vamos ver o que eles fizeram. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, ou seja, Jesus disse para eles: vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Eu estou prometendo, o negócio vai ser quente. Vai ser quente. Beleza? Beleza. Jesus subiu aos céus. Aí juntou todo mundo. E aí, o que nós vamos fazer? Rapaz, vamos orar. Vamos orar. Mas orar por quê? Orar para Deus mandar? Não. Não. Deus não precisa ser convencido de cumprir as suas promessas. Não. Deus não cumpre as suas promessas por sua causa. Deus cumpre as suas promessas por causa dele mesmo, para zelar e velar pela sua própria palavra. É o que mantém com que ele seja imutável, confiável, que é a palavra dele jamais voltará vazia. É característica de quem ele é seu caráter. Se ele diz algo, está dito. Ele diz ao nada: haja luz, e a luz passa a existir por causa do poder da sua voz. Você está entendendo, querido? Que violência que é uma afirmação de Deus a seu respeito? Se você olhar para essa coluna e dizer: essa coluna é vermelha, ela continua sendo branca. Se Deus olhar para ela e dizer: essa coluna é vermelha, ela passa a ser, porque a matéria não pode discordar da afirmação de Deus. Você está entendendo o poder da palavra do Senhor? A palavra dele não volta vazia. Tudo que ele declara precisa se cumprir. Por quê? Porque ele é fiel, é quem ele é. Ele não sabe ser diferente. Ele é santo, imutável, excelso, poderoso, soberano.
Meu Deus do céu. É quem ele é. Números 23, 19 diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda faz uma pergunta ainda: porventura diria Deus e não faria? Então, quando ele cumpre uma promessa na sua vida, ele não cumpre por causa dos seus olhos verdes, do seu cabelo bonito. Quando Deus cumpre uma promessa na minha vida, não é por causa não é por causa da minha cabeça redonda. Quando ele cumpre uma promessa nas nossas vidas, é porque, se ele disse, ele é, a Bíblia diz, fiel e justo para cumprir o que prometeu. Eita, meu Deus. Quando a gente, principalmente brasileiro, né? Quando a gente diz, não, eu chego lá 2 horas. Na verdade, a gente está dizendo que vai chegar 2h17. Dependendo da área do Brasil, assim, 2h17, tem alguns lugares que é 2h13, depende, tem um cálculo muito preciso a esse respeito. Né? Dependendo da região de Minas Gerais, é 2h42, dependendo, existem lugares específicos. Com o Senhor não tem margem de erro. Diga comigo isso, com o Senhor não tem margem de erro. Meu Deus, essa frase é forte. Pega o seu telefone agora, tira o seu telefone aí, escreve essa mensagem, manda essa mensagem de texto aí para 5 pessoas aí na sua lista de contato. Tira aí o telefone, vamos. Tira o telefone rápido. Tem alguém que precisa ouvir essa frase aí, coloca aí, com o Senhor não tem margem de erro. Manda essa mensagem para alguém. Não tem pontos percentuais para menos e para mais, igual as pesquisas do Ibope. Não tem isso com Deus. Deus é preciso naquilo que diz. Ele cumpre o que prometeu. Então, a promessa dele não tem a ver com o que eu faço. A promessa dele tem a ver com quem ele é. Então, se Jesus promete aos seus discípulos, ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A promessa dele, naquela instância, independe do que os discípulos fariam. Qual que é o segredo, então? Por que, então, que aquele povo estava orando? Se Deus vai cumprir anyway, por que orar? Se Deus vai fazer anyway, por que orar? Você sabe por quê? Porque Deus faz anyway, mas só participa quem está orando. Então, olha só, eu vou te mostrar isso. Só participa quem está posicionado. A oração não é para que Deus faça. A oração é justamente porque Deus já está fazendo e eu não quero ficar de fora. Então, presta atenção. Vai agora comigo para Atos capítulo 2. Vamos ver isso daqui rapidinho. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a promessa foi no capítulo 1, versículo 14, versículo 8. Agora é Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhe apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíram sobre cada um deles pousou e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram o quê? Todos ficaram o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ou seja, aqui cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa, Nathalie. Cumpriu a promessa. Jesus prometeu, vocês vão receber poder. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Acabou. Atos capítulo 2, versículo 4. Desceu o Espírito Santo, encheu cada um deles. Por quê? Por causa do versículo 14. Versículo 14. Põe de volta, capítulo 1, versículo 14, por favor. Acompanhe isso comigo. Perseveraram unanimemente em oração. Orando juntos. E enquanto eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando,
Deus fez. Agora olha isso. Isso no capítulo 2. Agora vai comigo para o capítulo 19 de Atos. Isso aqui é mais de 10 anos depois, acontece esse negócio aqui, capítulo 2. Vamos ver? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então, Apolo, que era um outro camarada, estava visitando uma cidade chamada Corinto. Paulo foi visitar um lugar chamado Éfeso, uma cidade chamada Éfeso. E achando ali alguns discípulos, depois a gente descobre que são 12 pessoas que estavam ali, discípulos de Cristo, conheciam Jesus, estavam animados com a fé, coisa linda, maravilhosa. Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo? 10 anos, Cris, depois do Atos 2, 10 anos depois. Paulo encontra esses camaradas na cidade de Éfeso, é pertinho de Conselheiro Pena ali. Tudo pertinho ali. Quem é de Éfeso, inclusive, diz que é de Valadares. Ai, Jesus. 10 anos depois, Paulo chega em Éfeso, 12 camaradas lá. Vocês conhecem Jesus? Conhecemos, somos discípulos. Discípulos de Jesus, é. Escuta aqui, vocês receberam o Espírito Santo? Olha a resposta deles. Responderam eles: não, nem sequer ouvimos falar que tivesse um tal de Espírito Santo. Espírito Santo, esse aí é novo para nós. Como é possível que tem discípulo de Cristo, que crê em Jesus, a promessa já tinha se cumprido 10 anos antes, e até esse momento eles não tinham recebido o que Jesus tinha prometido? Será que a palavra de Jesus não é fiel? Ele prometeu, não tem que cumprir? Tem que cumprir. Então por que não cumpriu para eles? Porque eles não estavam posicionados em oração no lugar que Jesus havia ordenado. A oração dos discípulos não fez com que Deus cumprisse a sua promessa. Não. A oração dos discípulos fez com que eles participassem do que Deus estava fazendo, enquanto Deus cumpria com as suas promessas. Porque cumprir com as suas promessas, Deus vai anyway. A questão é: será que nós vamos participar? Deus não é passivo, sentado num trono, com o olho entreaberto assim, quase dormindo, esperando você orar e pedir a Ele bastante. E você faz umas aulas com a Jussara para você aprender a falar direito, para pegar umas palavras bonitas no dicionário, palavra com 4, 5 sílabas, você fala elas tudo bonito. Fala tudo direitinho, conjuga verbo direito, usa os adjetivos mais criativos que existem, e você fala aquela fala bem articulada, coisa linda, maravilhosamente bem, orando na presença do Senhor, achando que é isso que vai fazer com que Deus seja movido porque como se Deus estivesse apático, como se a nossa oração fosse tirar Deus da inércia. Não, Deus já está trabalhando. Encosta em quem está do seu lado aí e diga: fique esperto. Diga aí: fique esperto. Deus já está trabalhando. A questão é a seguinte, querido: Deus já está trabalhando na sua vida. Deus já está trabalhando na vida do seu marido, da sua esposa. Deus já está trabalhando na vida dos seus filhos. Deus está trabalhando na vida dos seus pais. Deus já está trabalhando na sua empresa, na vida dos seus funcionários. Deus já está trabalhando na vida do seu patrão. Deus já está trabalhando na vida dos seus vizinhos. Deus está trabalhando nessa cidade. Deus está trabalhando nesse país. Deus está trabalhando nessa igreja. Deus está trabalhando lá na África. Deus já está trabalhando. A minha pergunta para você é: será que você está participando do que Ele está fazendo?
Será que você está participando do que Deus está fazendo na vida do seu marido? Será que você está participando do que Deus está fazendo na vida do seu esposo? Será que você está participando do que Deus está fazendo na vida dos seus filhos? Ou será que Deus está tendo que trabalhar sozinho? Será que você está participando do que Deus está fazendo nessa cidade? Será que você está participando do que Deus está fazendo na vida dos seus vizinhos? Será que você está participando do que Deus está fazendo nessa igreja? Ou será que Deus está trabalhando sozinho? Encosta quem está do seu lado aí. E diga, quando o pastor Diego falou que a Jane disse que ele estava ridículo. Diga aí, diga. Fala, você riu. Cadê o amém agora? Pergunta, cadê o amém? O pessoal ainda não deu, Antonella. Vê só. Que audácia. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Será que estamos participando do que Deus está fazendo? E eu digo para você uma coisa, meu irmão. Deus só vai até certo ponto. Porque tem portas que a oração não abre. Existem coisas que é você que tem que fazer. E você só faz se estiver posicionado. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, tem portas que a oração não abre. Meu Deus, pastor, mas como assim? Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Mostra isso para mim no texto, então. Ainda bem que você pediu, ainda bem que você pediu, porque eu vou mostrar. Abre aí, rapidinho, porque o meu tempo já acabou há muito tempo. Abre aí, corre. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5. Rápido. Atos capítulo 12, versículo 5. Olha só. Deixa eu dar um pouquinho de contexto nisso aqui. Pedro tinha sido preso porque estava pregando em público. E Herodes ia matar ele no dia seguinte. Então Pedro estava preso. Herodes ia matar ele no dia seguinte. Mas a igreja decidiu orar. A igreja decidiu participar do que Deus estava fazendo. Meu Jesus. Ai, Jesus, toma conta. A igreja decidiu participar do que Deus estava fazendo. Olha só o resultado. Lembra, tem porta que a oração não abre. Olha só. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo significa colocar ele para ser executado. Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Você sabia que tem momentos que você, eu não vou pregar esse texto não, mas tem momentos que você tem que levantar depressa, você não pode ficar torrando o tempo não, tem momentos que você tem que levantar depressa, você tem que agir rápido, você tem que seguir firme, tem momentos que você não pode ficar descansando e nem ficar pensando demais, tem momentos que não é hora de você ficar fazendo prova e teste com Deus, é hora de você pegar as suas coisas e andar e caminhar em direção ao lugar que Deus está determinando. Desculpa aí, foi só um parêntese, fecha parêntese. E caíram-lhe das mãos as cadeias, versículo 8. Disse-lhe ainda o anjo, cinge-te a calça e as tuas sandálias, e ele o fez. Disse-lhe mais, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saindo seguia mesmo sem compreender o que era real e o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo foi lá na cadeia, tirou Pedro, tirou as correntes de Pedro, passou a primeira porta, passou a segunda, passou a terceira, caminhou com ele uma quadra, e diz, Pedro, agora you're on your own, buddy. Tá de boa, tá tranquilo? Precisa de alguma coisa?
E Pedro ficou lá meio confuso, não sabia se estava sonhando, se era de verdade, não sabia o que estava acontecendo, ficou lá com cara de tacho. Mas o que a igreja estava fazendo? Orando. A igreja estava o quê? Orando. Opa, a igreja estava orando. Aí Pedro pensou, saí da cadeia agora, estou com uma fome, eu vou na casa da Dona Maria, porque a Dona Maria sempre faz diz aí, a Dona Maria fazia umas broas de milho top. Foi ele para a casa da Dona Maria, versículo 11. Pedro então, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. 12. Depois de assim refletir, foi à casa da Dona Maria que fazia a broa, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão no pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. Pedro chegou no portão e... Ô de casa! Vocês não conhecem isso não, né? E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu o portão. Mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. Para aqui. Imagina só, o povo está dentro da casa, todo mundo de joelho. Reunião de oração em casa de irmã Maria, era pentecostal, não tem jeito. Reunião de oração na casa da Maria, ixi, ali era tudo canela de fogo. O povo lá ajoelhado orando, Senhor, liberta Pedro, não deixa Pedro morrer, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Aí daqui a pouco chega a Rode, apavorada. Falou, gente, Pedro está lá fora. Aí olha a resposta deles, versículo 15. Eles lhe disseram, você está louca, Rode? Pedro está preso lá, ué. Você está louca, Pedro está preso. Deixa a gente orar aqui, Rode. Vai cuidar das suas coisas. Senhor, liberta Pedro, Ela, porém, assegurava que sim, era ele. Gente, não é Pedro. Para de orar. Pedro está lá fora. Senhor, liberta Pedro. Rode, não interrompe, Rode. Esse era o anjo dele que está lá fora. Não é ele, não. Ele está preso. Oh, Jesus. Você já pediu alguma coisa ao Senhor, Ele fez, e você se surpreendeu que Ele fez? Versículo 16. Mas Pedro continuava a bater, e Pedro lá fora. Gente, eu fugi da cadeia, os homens vão me pegar aqui. E quando abriram, viram-no e pasmaram. Por que eles se pasmaram se eles estavam orando para isso? Se coloca em pé, eu já terminei. Sabe qual é a porta que a oração não abre? Tem portas que cabe a você abrir. Deus fez tudo, Deus fez um milagre, tirou Pedro da cadeia. Mas quando Pedro estava na porta da casa da Dona Maria, bateu na porta. Tadinha da Rode. Ela estava alegre, contente. Mas enquanto ela não abriu a porta, o milagre não tinha se concretizado. Você sabe por quê, querido? Tem uma frase de Dallas Willard. Ele diz o seguinte, que a oração é uma conversa que temos com Deus a respeito de algo que estamos fazendo juntos. A oração nos alinha ao que Deus já está fazendo. A minha pergunta para você, querido, é: será que a porta da atitude está sendo aberta? Será que
Ou será que você está pedindo a Deus libertação, pedindo restauração, mas você não paga o preço de estar na casa do Senhor? Você está pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, me restaura financeiramente, me ajuda a pagar essa dívida, mas você não é fiel com as suas ofertas, com os seus dízimos? Você pede ao Senhor, Senhor, sara essa ferida interior, mas você não libera perdão? Porque tem porta que a oração não abre. É você que tem que abrir. Você sabe por quê? Porque a obra não é Deus que faz sozinho. Deus quer cooperadores. A minha pergunta para você é: será que você está participando do que Deus já está fazendo? Será que você está participando do que Deus já está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua esposa, no seu marido? Será que você está participando do que Deus está fazendo na vida do seu filho, da sua filha, dos seus pais, dos seus amigos? Será que você está participando do que Deus está fazendo nessa cidade? Esse ano nós já doamos 42 mil libras de comida para a cidade de Chelsea. Você está entendendo? Se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos terminar o ano com mais de 100 mil libras de comida doadas. 100 mil libras de comida doada. Será que você está participando do que Deus está fazendo nessa cidade? Eu comecei a minha fala hoje falando a respeito do tempo que está passando muito rápido, né? Muito rápido. Mas o trabalhar de Deus é como o metrô. Você não está na estação, mas o trem está passando. Para os mineiros que não sabem o que é trem, é coisa. A coisa está... Você não está na estação, mas o trem está passando. Aqueles camaradas, 10 anos depois da promessa cumprida, Paulo perguntou: e aí, vocês já receberam o Espírito Santo? Espírito Santo? Nem sabia que tinha esse tal de Espírito Santo. Então vamos resolver esse negócio aqui. Junta aí, todo mundo dá a mão em oração. Vamos orar. Eu quero impor as mãos sobre vocês. E Paulo impôs as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que eles imediatamente receberam o Espírito Santo. Podiam ter recebido 10 anos antes, se estivessem orando, posicionados no lugar certo. Muita gente daqui a alguns anos vai estar reclamando a respeito dos mesmos desafios que você está enfrentando hoje. E daqui a 2, 3, 5, 10 anos, ao reclamar dos mesmos desafios, se tiver oportunidade, eu te perguntaria: você fez o jejum de 21 dias? Você participou do discipulado 1 a 1? Você frequentava um grupo pequeno? Você estava em oração com os seus irmãos? Você estava participando da caminhada de fé, de edificar uns aos outros? Você estava na presença do Senhor em oração? Você participou do que Deus estava tentando fazer na sua vida? Porque tem porta que Deus não vai abrir, tem porta que é você que tem que abrir. Pedro está do lado de fora. E hoje nós temos a oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, eu não sei todas as respostas para as minhas perguntas, não sei como fazer tudo, mas uma coisa eu posso fazer agora: me render e dizer a Ti: faça o que lhe agradar na minha vida, em nome de Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, levante as suas mãos ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, nos rendemos diante do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos a compreender o valor de uma vida de oração perseverante, contínua, estabelecendo relacionamento contigo, verdadeiro e profundo. O nosso desejo, ó Pai, é participar do que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas.
Abençoa o teu povo, despeça-nos na tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Multiplica em nós a tua graça e o teu favor e nos dê uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém.